Bem, pessoal, boa noite mais uma vez para vocês. Obrigado pelo convite, por estar nessa casa. Obrigado por vocês terem vindo nessa conversa que nós vamos ter hoje. Nós vamos entender um pouquinho dos deveres espíritas, que é importante para todos nós, para o nosso dia a dia, para o nosso pensamento espiritual, para aquilo que nós queremos da doutrina, que diz o seguinte: chegou um dos escribas, Jesus, na época em que ele estava levando o cristianismo, a doutrina. Um dos escribas chegou para ele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E ele responde: o primeiro é: o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não há mandamento maior que estes. Jesus, na sua passagem pelo planeta, esse Espírito maravilhoso, o Espírito mais puro que nós tivemos a alegria de receber e que deixou toda essa parte filosófica, não é? Que a doutrina utiliza através do Evangelho. Ele sempre disse que ele estava aqui em nome do Pai dele, que ele precisava falar em nome do Pai dele, que ele tinha recebido esta missão em nome do Pai dele. Para quem já leu os Evangelhos, o Novo Testamento, em João, nós temos muito explícita esta situação, esta parte em que Jesus afirma, e ele disse diversas vezes, não é? Que nos momentos em que pediam para que ele curasse alguém, e ele curava com a imposição das mãos, ele dizia então que se o Pai o permitisse, ele faria aquela cura, mas ele nunca disse para ninguém: eu te curei, não é? Jesus sempre dizia: vai, a tua fé te curou. E obviamente, então nós temos nesse pensamento dele, de amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, nós temos uma base daquilo que nós também precisamos para a nossa vida, não é? No nosso pensamento cristocêntrico, no nosso pensamento espiritual, entendermos a nossa relação com Deus, aquilo que nós entendemos ainda primitivos que somos, qual é a nossa relação com o nosso Pai. E o nosso próximo é aquele que está sempre junto conosco em todos os momentos, não necessariamente os próximos de nós da família, ou próximos de nós do trabalho, mas também os próximos de nós em espírito. 3 são os deveres indispensáveis à criatura humana: primeiro, para com Deus; segundo, para consigo mesmo; e terceiro, para com o seu próximo. Muito interessante essa intenção de nós olharmos para dentro de nós e refletirmos que é importantíssimo um dever para conosco. Esse dever que nós temos que ter para tudo. Uma autorresponsabilidade daquilo que é a nossa vida aqui no planeta. E, obviamente, o dever para com o próximo, que, como dissemos, não são apenas os próximos da família, mas são todos os próximos.
Com o entendimento de que Deus é o nosso verdadeiro Pai e Criador, a Ele devemos dedicar tudo o que a nós pertence e a Ele dedicar a nossa própria vida. Provavelmente vocês, em algum momento da vida, né, como cristãos, como espíritas, ou egressos de uma outra filosofia, já devem ter pensado: como será Deus? Em que ponto que eu me encontro para entender como é que é Deus? Deus tem uma face? Deus é um ser que nós podemos tocar? Vamos tocar em Deus algum dia? É uma reflexão que eu acredito já deva ter passado no íntimo de vocês, que provavelmente não devam ter chegado a uma conclusão daquilo que Ele realmente é, não é? Estamos mergulhados em Deus, nós estamos mergulhados dentro do Pai, o nosso Criador. Precisamos tentar, aos poucos, ir entendendo essa situação, essa relação do nosso espírito. Por quê? Porque desde que fomos criados simples e ignorantes, e fomos criados por quem? Por Ele, não é? Nosso caminho espiritual, a nossa evolução espiritual, ela tem uma relação de nós voltarmos para onde? Para Deus. A nossa intenção em purificar o nosso pensamento espiritual, de um dia conseguirmos ser espíritos puros, é voltar para a casa do Pai, para sermos os co-criadores. Nós iremos trabalhar junto com Deus na co-criação do universo, dos trabalhos que serão designados para cada um de nós, como hoje já temos, não é? Cada um tem a sua missão. Muitas vezes algumas pessoas nos perguntam: você poderia me dizer qual é a minha missão? Não é? Eu queria saber qual é a minha missão na Terra. Vocês já se perguntaram isso? Já tiveram essa pergunta? Já fizeram essa pergunta para vocês mesmos, né? Qual é a minha missão na Terra? Por que eu estou encarnado? Apesar de conhecermos a doutrina espírita e de termos na doutrina espírita um roteiro, muitos se perguntam: qual é a minha missão na Terra? Será que eu sou importante nessa missão? Será que eu realmente tenho uma missão? Será que Jesus me conhece? Será que Ele sabe que eu estou sentado aqui hoje? Que eu vim à casa espírita Francisco de Assis? Será que Ele sabe disso? Será que Ele sabe o meu nome? São questões que nos arrebatam muitas vezes. São questões que nós carregamos no nosso dia a dia e que precisamos resolver conosco mesmo. Esse roteiro do eu amo a Deus, ele parte também para a vontade de que nós possamos, que nós tenhamos a força de nos conectar com Ele. E nós só podemos conectar com o Pai através da fé. A fé, aquela fé que Jesus dizia que movimenta montanhas, é a fé que nós precisamos para ter essa conexão, para elevar o nosso pensamento. E o que é o pensamento? É a força magnética que atravessa o espaço e vai chegar no endereço que nós precisamos. Quando pensamos forte, quando pensamos com vontade, nós colocamos o magnetismo ao nosso favor. Porque nós somos magnetismo, nós somos eletricidade, não é? Nós somos feitos e usamos o magnetismo todos os dias, a todos os momentos. A casa que trabalha, tem uma parte espetacular de cura, trabalha com esse magnetismo.
E quando nós falamos em magnetismo, nós falamos em vibração, em introjeção de fluidos no nosso perispírito. Esses fluidos que nós recebemos ao tomar o nosso passe magnético são os fluidos que nos ajudam diretamente dentro dos nossos centros vitais para que possamos equilibrar o nosso corpo, para que os centros vitais conversem um com o outro, trabalhando então dentro dessa reflexão, o qual nós estamos falando, para que o nosso corpo fique em harmonia. Esse entendimento deve ser baseado na compreensão, reflexão, aproximação das verdades que o Espírito, após ser instruído, deve nos oferecer. Nós não instruímos o corpo, nós instruímos quem? Quem nós instruímos? O Espírito. Nós estamos encarnados com o nosso corpo, trabalhando por nós. Trabalhando por quem? Pelo nosso espírito que se movimenta através do perispírito, reverberando as informações que ele necessita para quem? Para o corpo. Quando voltarmos para casa, o nosso corpo irá ficar, mas nós levaremos conosco o espírito e o nosso perispírito. Então, o que é que nós precisamos instruir? Por que precisamos na casa espírita do estudo? Por que é que nós precisamos vir à casa espírita? Para escutar a palestra e guardar aquilo que está sendo colocado para nós. Para aprendermos, para nos instruirmos. Através desta instrução, os nossos olhos espirituais, o nosso coração espiritual, ele começa a se manifestar, ele começa a procurar uma verdade, a verdade espiritual. Por que é que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Essa reflexão que nós falamos no início é aquela que nos leva ao pensamento de que, por que eu fui criado, por quem eu fui criado? Então, quando nós começamos a refletir sobre esse assunto, nós começamos a nos conectar com Deus, a introjetar o pensamento espiritual daquilo que é Deus dentro de nós. O espírita, principalmente, quando tocado na sua alma, espírito e perispírito, por esta verdade descobre em si mesmo como estabelecer-se ainda encarnado em uma nova vida. E é essa procura que nós devemos fazer dentro da casa espírita. É essa procura, é esse o caminho, é isso que deve movimentar a nossa vontade quando nós saímos de casa numa sexta-feira para vir à casa espírita. Buscar esta nova vida é buscar uma situação diferente de entendimento, de instrução para o nosso espírito. Os deveres do homem estão em relação com o seu grau de adiantamento. Todos temos deveres. Todos temos deveres. Aqui na Terra, nós temos os nossos deveres. Todos vocês têm os seus deveres. Simples, complexos, medianos, mas nós também temos os nossos deveres. Em relação ao seu grau, então, de quê? De adiantamento. Com as suas aptidões físicas, aquilo que você pode fazer fisicamente. Intelectuais, aquilo que a sua mente já entende, aquilo que a sua cabeça aceita. E psíquicas, aquilo que o seu centro nervoso, sistema nervoso central, psiquicamente consegue adaptar do que você aprende. Ninguém deve dar o que não tem, mas é sem dúvida que devemos dar a Deus tudo que temos. Quando nós falamos que devemos dar a Deus tudo o que temos, devemos dar o nosso esforço para aquele que nos criou, para que nós possamos ir em direção a Ele novamente. Criados, como eu disse, simples e ignorantes, nós temos um caminho a percorrer. Esse caminho a percorrer, ele pode ser mais rápido, ou pode demorar muito mais. Vai depender única e exclusivamente da vontade.
Somos movidos, como dizia o filósofo alemão Schopenhauer, pela vontade. Temos a vontade e também temos o poder que nos foi dado por esse Pai do livre-arbítrio. O poder de dizer sim e não. De dizer sim quando queríamos, de dizer não. E dizer não quando nós podemos dizer sim. Temos que fazer deste livre-arbítrio um roteiro, porque a maioria dos problemas que acontecem na nossa vida acontecem porque não sabemos usar o livre-arbítrio. Fazemos muita situação acontecer porque não utilizamos o livre-arbítrio, como ele deve ser colocado na nossa vida. É muito sim, sim, é muito não, não, mas dizia Jesus também, que o seu sim, sim seja sim, sim, e que o seu não seja não. A dúvida, ela nos deixa desorientados, deixa-nos desnutridos espiritualmente. E é do cumprimento desses deveres que nós estamos conversando aqui que começa o quê? A felicidade. Porque quando você tem o seu pensamento orientado, você sabe aquilo que você precisa fazer, você tem a moral reta, você tem a honestidade aflorando dentro do seu coração espiritual. Você consegue vislumbrar a caridade, você consegue vislumbrar a beneficência, você consegue vislumbrar a indulgência e separar com o seu livre-arbítrio aquilo que é bom e aquilo que não é bom para a sua vida. Você começa a estabelecer um roteiro próprio para vivenciar o seu dia a dia. E aí então, essa felicidade qual nós estamos falando, ela começa a se aproximar de você. Porque você está se sentindo produtivo, você está se sentindo orientado, você tem o seu sistema nervoso controlado por quem? Por você mesmo. Quando nós descontrolamos o nosso sistema nervoso, o que é que acontece conosco? Ansiedade. Ficamos ansiosos, ficamos em dúvida, perdemos a fé e vamos parar aonde? No médico, não é? E você, chegando ao médico, vai contar uma história para ele? Ele vai prestar atenção naquela história, no seu histórico, na sua vida, aquela que você se complicou por falta dessas coisas que nós estamos falando. Ele não vai prestar essa atenção toda. Ele vai dizer assim: nós vamos resolver esse problema, não se preocupe, vamos tomar um remedinho aqui, faixa preta. Ele vai controlar o seu sistema, a sua centralina, o seu sistema nervoso, serotonina, e por aí vai. Você resolveu o seu problema? Não. Você mascarou o seu problema. Quando você voltar lá daí 1 mês, 2 meses, o que é que vai acontecer? Você vai voltar dizendo: olha, o remédio adiantou até um ponto, mas agora não está adiantando mais. Então nós vamos aumentar a dose. Vamos colocar 1 comprimido e meio. E assim vai. Para que nós consigamos sair desse círculo vicioso do nosso pensamento, que vai como um bumerangue, ele vai lá, e depois ele volta trazendo os problemas. Aquilo invade você, e de repente você toma o remédio, e ele vai embora, e daqui a pouco ele volta novamente. E você pode passar uma vida assim, não é? Com esse vai e vem, sem resolver aquilo que você precisa fazer caminhando pelas suas próprias pernas. Satisfeitos quando conseguimos trabalhar os nossos desafios, ao melhorarmos, também observamos a sensação de um sentimento de alegria. É isso que nós vamos sentir, porque nós estamos nos controlando. Sentimento de alegria, de leveza, de amor, de piedade,
que conduz o eixo central do nosso pensamento no benefício do próprio. Que quando você está bem, você começa a querer ajudar a quem? O seu próximo, não é? Quando você está bem e que você está feliz, se sentindo, que coisa boa que é a vida, olha que mar maravilhoso, olha que nuvens brancas, que céu fantástico, meu Deus, obrigado por dar a oportunidade de eu enxergar com essas minhas vistas tanta beleza. Quando você sente isto e vê alguém que não está feliz, como você está, qual é o seu sentimento? Ajudar, não é isto? É trabalhar, é ser produtivo. Isto é trabalhar na cocriação divina. É pegar a mão espiritual e ajudar o próximo. Esse é o trabalho que nós vamos fazer para sempre. Em vê-lo feliz, o próximo, considerado, amado e com as mesmas oportunidades desafiadoras. Quem de nós não teve um amigo até hoje, ou uma amiga, não é? Ou um parente, uma irmã, uma tia, uma prima, um primo, que você sentiu vontade de ajudar, que você viu que não estava bem, que não estava feliz, e você senta então ao lado daquela criatura, conversa com ela, diz coisas boas, e aquilo entra no ouvido dela como o quê? Um remédio, porque as palavras têm o poder, que poder que elas têm? De cura. Jesus curava com as palavras. O poder do magnetismo. O poder do magnetismo. O mesmo poder que as mãos também têm. O homem na Terra precisa progredir, tudo isso nós sabemos, não é verdade? Que nós temos que progredir. Precisamos ser produtivos. A Terra não é um spa, não é um resort. Nós não podemos viver imaginando que é do ócio, sentado o dia inteiro, apreciando as paisagens belas, não é? Que nós temos aqui, Santa Catarina, que nós vamos então fazer com que o nosso espírito progrida. Não é assim. Isso depende do emprego que ele faça do tempo para cuidar do seu corpo, proporcionando-lhe natural manutenção. Se você cuida do seu corpo, se você cuida do seu sistema nervoso central, se você cuida da sua alimentação, o que é que vai acontecer? Você vai ter mais saúde. Se você tiver mais saúde, você vai ter mais energia. Tendo mais energia, você vai ter mais disposição para trabalhar, para cultivar o seu espírito. É disso que nós estamos falando. Sabemos que o corpo é o intermediário para as recepções e manifestações exteriores. Nós temos então o nosso espírito, nós temos o nosso perispírito e nós temos o nosso corpo. Nós somos então 3 em 1. Nós somos trinos, não é isso? O nosso espírito dá as ordens para o perispírito, que dá as ordens para quem? Para o nosso corpo. Essa é a transmissão. E a recepção é quando nós recebemos as informações de fora, que passam pelo corpo, chegam no perispírito e depois chegam aonde? No espírito. Precisamos então ter esse é o nosso entendimento e a nossa saúde para que possamos trabalhar nessa interação. Precisamos dele, do nosso corpo, para executar os nossos objetivos, nossas obrigações e programações aqui no planeta. Porque nós temos programações para cumprir. Quando nós saímos da espiritualidade para cá, nós viemos com essa programação. E temos ao nosso lado parentes, irmãos espirituais, parentes que muitas vezes, daqueles que já se foram, não é? De que não estão mais aqui, mas temos os nossos protetores, irmãos espirituais, dedicados, cuidando da nossa encarnação, para que a gente consiga então ultrapassar as provas. De forma que tratar bem do corpo exclui o excesso de vaidades. Tratar bem do corpo, obviamente, não é viver em academia, mas tratar de um modo saudável, não é? Em que acabamos por cultuar somente o físico ao invés do espiritual.
Amar o seu corpo deve ser o mesmo que amar o espírito que o movimenta, com carinho e gratidão. Precisamos ter a gratidão, porque é Deus que nos permite ter o nosso corpo para podermos cumprir as nossas tarefas aqui. E liberarmos então através dele, do corpo, as nossas necessidades. O Espiritismo abrange a parte material e a parte psíquica do indivíduo. O Espiritismo abrange a parte material e a parte psíquica do indivíduo, exigindo o tratamento do corpo e cultivo do espírito. Se o espírito consegue conversar com o corpo, bem, se as nossas funções orgânicas, se o nosso psicossoma está bem, nós estamos bem e equilibrados. Concordam comigo? Se o nosso sistema nervoso, como eu falei há pouco, não está bem, o nosso corpo tem problemas porque nós não estamos cuidando dele bem. Não cuidamos da alimentação, não cuidamos do sono, não cuidamos dos exercícios físicos. Quem é que vai ficar prejudicado nessa história? O espírito. Porque ele precisa do corpo. O corpo é um instrumento do espírito para que ele possa se movimentar aqui no planeta. Se você fuma demais, se você bebe demais, se você tem prazeres excessivos que lhe tiram a energia que você recebeu, não é? Para cumprir a sua encarnação, o que é que vai acontecer? Você vai ter problemas na própria encarnação. E algumas vezes muito antes do que a gente imagina. Quando nós falamos sobre o próximo, entendemos que o próximo é aquele que se aproxima de nós, seja em corpo, seja em espírito. A sociedade como um todo tem exercido uma influência modificadora no aspecto do comportamento nessa transição planetária. Que transição planetária é essa que nós estamos falando? Mundo de provas e expiações para a regeneração, não é? Nós estamos passando uma transição. Conseguimos ver, conseguimos sentir. Aqueles que têm mediunidade, aqueles que vêm à casa espírita, conseguem perceber uma situação que muitas vezes lhes pesa o corpo, lhes pesa o espírito, não é? Que é essa transição planetária, é essa velocidade espiritual com que as coisas estão acontecendo e com tudo aquilo que nós temos que lidar. Temos que lidar com uma modernidade que não estávamos programados muitas vezes para que fosse tão rápida. A ciência está lá na frente e nós temos que alcançá-la para que a religião e a ciência trabalhem juntas. Mas hoje, diríamos assim, cientificamente nós estamos atrasados. A ciência disparou porque a programação para o nosso planeta não pode parar. A espiritualidade não vai parar esta programação para nos esperar. Então essa transição do qual nós falamos aqui, de mundo de provas e expiações para a regeneração, ele também está nos, diríamos assim, impactando. Estamos vendo coisas, sentindo, escutando, que o nosso espírito precisa escutar e ao mesmo tempo refletir sobre toda essa situação, e nem todos têm a capacidade produtiva para isto acontecer. A vida atualmente provoca manifestações individuais as mais variadas, e isso é uma verdade. Nós vemos as pessoas que estão à nossa volta, ao nosso redor, fazerem e dizerem coisas que você diz assim, pô, eu não imaginei que essa pessoa pensasse assim. Como é que ela vai dizer uma coisa dessa? Será que ela acredita mesmo nisso que ela está falando? São sentimentos que às vezes estão ali dentro de você e que afloram, que nem você sabia que tinha. Sentimentos de muita alegria, de muita solidão, de muita raiva, colocando para todos estes sentimentos até então desconhecidos. Na esfera do espírito prevalece a lei da igualdade. No terreno da matéria, a lei da atração. Na esfera do espírito prevalece a lei da igualdade. No terreno da matéria, a lei da atração. Que atração é essa? Atração vibracional.
Se nós estamos com alguém que vibra na mesma sintonia em que estamos vibrando, nós estamos bem com esta pessoa. Certo? Se nós estamos num trabalho, vamos falar do trabalho, um emprego, onde existe uma vibração diferente da nossa, muitas vezes falam assim, eu estou me sentindo estrangeiro aqui, não é? As pessoas estão numa vibração completamente diferente, uma vibração que não é boa, com pensamentos que não são bons, completamente direcionados para uma outra coisa que eu não entendo. E o que é a vibração? A vibração é a quantidade, o impulso magnético em número de vezes que o nosso espírito vibra algo, que pode ser bom e pode ser ruim, porque nós temos vibrações boas, conseguimos captar vibrações boas e também vibrações que não são positivas, vibrações que são negativas. Os próximos secundários, os próximos primários são os que estão perto. Os próximos secundários são os que se valem de nós para suprir sua necessidade de ordem material ou espiritual, não é? Tem pessoas que precisam de nós, mas precisam assim, eu preciso de você por aquilo que você me oferece. Isso é um problema? Não. Chico Xavier, que viveu 102 anos, foi 102 anos mesmo? Estou certo na minha conta? É isso? Chico Xavier recebia a todos que iam lá por quê? Porque necessitavam dele. Muitos próximos de nós precisam de alguma coisa que nós possamos oferecer, seja espiritual, preciso da sua energia, preciso da sua vibração, mas posso precisar também da sua situação financeira, e sempre que nós pudermos ajudar, vamos ajudar. Aceitemos os nossos deveres para com o próximo, para conosco e para com Deus. São de ordem material e espiritual. É importante que nós aceitemos esses deveres. Nós não estamos aqui, como eu falei, sem um roteiro. Todos nós temos esse roteiro. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que por si mesmo ele não pode fazer. Tudo aquilo que nós fizemos de benefício, tudo aquilo que nós colocarmos do nosso coração para fora, tentando ajudar, Deus, num determinado momento, nos trará de volta em bênçãos de saúde, de força, de energia, de resignação. Mas eu não estou falando que nós devemos fazer as coisas para barganhar com Deus. Eu vou dentro da casa espírita para que a espiritualidade me veja dentro da casa espírita. Eu vou tomar um passe para que os espíritos me vejam tomando passe e digam assim, ah, muito bem, essa pessoa é aplicada na vida, ela veio aqui tomar um passe. Não é disso que nós estamos falando. Nós não barganhamos com Deus, nenhum de nós. Nunca devemos ter esta ideia de que vamos fazer isto para receber aquilo. Nós precisamos fazer tudo para que, pelas próprias pernas, nós possamos então ir para os locais ascensionais, espirituais, que vão nos trazer a felicidade. Eu costumo dizer que nenhum de nós toma carona na asa de anjo. Precisamos ter as nossas próprias asas. Precisamos caminhar pelas nossas próprias pernas. Francisco de Assis. Vocês conhecem a história de Francisco de Assis? A casa tem o nome de Francisco de Assis. A história de Francisco de Assis é muito interessante. Ele nasceu na Itália em 1182. E Francisco de Assis, filho de Pedro Bernardone,
Ele era um rico comerciante, o pai dele. E a Pia, mãe dele, de família nobre de Provença. Na infância, ou melhor, na juventude de Francisco de Assis, ele era muito rico. E ele esbanjava muito dinheiro. Ele vivia a vida intensamente. Como muitos que vivem a vida intensamente, imaginando que eu fui premiado. Provavelmente eu tenho crédito de outras encarnações. Não era o caso dele. Mas muitas pessoas pensam assim, não é? Se eu sou rico é porque eu mereço. A pessoa não pensa assim. Eu já tive outras existências. E em outras existências eu fui pobre. E nessa eu estou sendo rico, ou eu tenho dinheiro agora, porque o espírito precisa passar por todas as situações de riqueza, de pobreza, de miséria. É isso que vai fazer com esse espírito ganhe a experiência necessária para quando participar da cocriação, ele tenha passado por todos os estágios. Mas voltando para Francisco de Assis, ele tinha essa situação. E tinha um amigo dele que se chamava Boaventura, que foi santo também, São, né? Que era seu contemporâneo, e disse sobre ele o seguinte, que ele, com auxílio divino, jamais se deixou levar pelo ardor das paixões. Vocês sabem o que é ardor das paixões, né? Aquelas que levam, sem que o pensamento faça nada, deixam o corpo caminhar e o espírito também. E ele, por volta dos 20 anos de idade, aproximadamente, ele começou a pensar que tinha alguma coisa que não estava correta daquilo que ele estava fazendo. E aí aconteceu uma guerra na Itália, entre a cidade de Assis e Perugia. E ele quis ir para esta guerra, e foi. E ferido, ficou ferido, foi ferido, e foi para o hospital. E no hospital, então, ele começou a escutar uma voz sobrenatural que dizia assim para ele: servir ao amor e ao servo. E ele começou a orar, porque ele começou a escutar isso continuamente, ele começou a orar, orar, orar. Quando ele saiu do hospital, nessa condição especial, ele foi para a igreja e encontrou um irmão chamado Frei Damião e ficou com ele. O pai de Francisco de Assis foi buscá-lo e disse assim: não, você vai voltar para casa. E trouxe ele para casa e colocou gemas nele, nos pés, para que ele não fugisse. Mas a mãe de Francisco de Assis, que mãe é mãe, né, foi lá e soltou, tirou as algemas. E para onde é que ele foi? Voltou para ficar com esse nosso irmão, com o Frei Damião. E a partir daí, Francisco de Assis fez essa história que todos conhecemos. E essa homenagem que essa casa, maravilhosamente colocando o nome dele, lhe dá, é uma justa homenagem para um ser que entendeu a sua espiritualidade, deixando as suas paixões, os seus prazeres, e teve então um pensamento reto, que era o mesmo que Chico Xavier tinha. Chico Xavier tinha um pensamento cristocêntrico. O pensamento cristocêntrico é aquele que vê Jesus na frente e vai em busca dele, e de toda a filosofia que Jesus colocou e deixou para nós. Feliz o que faz tudo o que pode e o que deve fazer, porque este é o resumo das obrigações de todo encarnado. A reflexão é esta: ama a Deus, ama a ti mesmo, ama o teu próximo, instrui-te e procura instruir o teu próximo. E voltando novamente para o Chico, uma ocasião, uma senhora foi agradecer por uma bênção que ela tinha alcançado através do Chico.
E ela abraçava o Chico e beijava as mãos e agradecia. E ele disse assim para ela: minha irmã, não há necessidade de você fazer isso, porque eu estou fazendo, em primeiro lugar, por mim, porque eu também preciso subir. E depois eu faço por você. Faz tudo com o teu entendimento, tudo com a tua alma, com todas as tuas forças. Olhemos a vida de frente, com esperança, com fé, com perdão, afinando o discurso da aceitação, da resignação e da alegria. Abracemos a família, a humanidade, vamos estudar dentro das casas espíritas, vamos entender o que é realmente o espiritismo, instruirmos, estar na religião, busque o seu lugar nas alturas, exercite o amor para compreender a humanidade, agradeça todas as coisas de Deus. Este é o principal de todos os mandamentos. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite de vocês. Deus abençoe a todos, que esta casa seja sempre iluminada como é, continue essa iluminação, esse trabalho de cura, esse trabalho de levar a doutrina espírita ao coração de todos vocês. Que Deus os abençoe a todos.